Olá, Rafael. Eu me chamo Rosita. Tenho 45 anos e moro no interior de Rondônia. Este relato que eu vou contar aconteceu realmente e nunca vou me esquecer disso. Bem, eu amo gatos. O meu filho sempre me falou que gatos, de algum jeito, sabem quando vão lhes ajudar quando estão doentes ou machucados. Eles também trazem boa energia e purificam o lar. E de certo modo, talvez ele esteja certo. Gatos de rua aparecem na minha varanda, parecendo saber que eu vou alimentá-los e dar banho neles antes de mandarem eles embora. Eu sempre tenho um pouco a mais de spray antipulgas, remédio para vermes ou alguma pomada antibiótica para quaisquer necessidades médicas que os meus amiguinhos peludos possam ter. E às vezes, aparece algum gato que fique um tempo conosco antes de ir embora. E essa história é sobre um desses felinos. Ele veio da rua para as nossas vidas e ficou tempo suficiente para mudar totalmente o nosso modo de pensar. O meu filho e eu vivíamos em uma péssima casa. Era um sítio imenso, mas a casa já estava bem velha e quando chovia tinha muita goteira, porque o sítio foi herdado pelos meus avós, passou para os meus pais e finalmente para mim e os meus irmãos. Porém, só morava eu e o meu filho na casa. E havia um bom tempo que o sítio não via uma reforma, mas pelo menos o lugar era muito tranquilo. O sítio ficava bem no interior de uma cidadezinha rural e bem próximo a algumas fazendas. E pessoas de uma cidade grande vizinha geralmente abandonavam animais que não queriam mais na nossa cidade. E as fazendas tinham vários gatos nos celeiros e também cachorros. Um dos nossos vizinhos odiava gatos. Ele sempre fazia maus tratos com os bichanos e ele era suspeito no desaparecimento de vários animais da vizinhança. Eu ouvi uma certa vez se gabando de ter exotado a tiros alguns gatos de rua e de soltar o cachorro de uma vizinha. Então, sempre que um gato aparecia na nossa varanda, eu o alimentava e tratava dos seus ferimentos. E depois de cerca de um ano morando lá, um gato todo preto começou a visitar o meu sítio. Ele só vinha de noite como se soubesse que assim não seria visto. O gato pegou muita amizade com o meu filho, e uma vez que eu passei a chamar o gato de Pretinho, já que ele era todo preto, o meu filho, que só tinha 9 anos na época, disse que o nome do gato era Lucy, e não Pretinho. Eu achei engraçado o nome, mas perguntei de onde ele tirou esse nome. Afinal, Lucy é nome de gata fêmea, e o gato era macho. Mas o meu filho me disse que o gato falou para ele que se chamava Lucy. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não dei muita importância. O meu filho falou que tinha visto o gato em uma velha casa, a cerca de meio quilômetro de onde morávamos. Nós achamos que devia ser mais um gato abandonado pelos donos irresponsáveis. Então, o alimentamos e ocasionalmente limpávamos ferimentos de brigas e tirávamos carrapatos da pele dele. Aquele gato ficava ronronando e se esfregando nas nossas pernas para que nós fizéssemos carinho nele. Ele era um animal adorável e não saía de perto do meu filho. Normalmente, nós não nos apegamos muito aos gatos, com medo de que aquele vizinho machucasse eles ou que nós fôssemos despejados. Afinal, eu não era a única dona da casa e estava morando ali na condição de não levar transtorno para os vizinhos.
Mas nós abrimos uma exceção para esse gato, pois ele era especial. O meu filho comprou para ele uma coleira rosa choque de nylon com um sino, e com uma caneta azul para tecido, ele escreveu Lucy na coleira e colocou no gato preto. Ele estava maravilhoso com a sua coleira nova, e o nosso relacionamento com ele estava maravilhoso. Nós tínhamos um gato para acariciar, e ele tinha comida todas as noites, e ainda era livre para ser um gato e ir para onde ele quisesse. E o vizinho, que se chamava Marcelo, não tinha nem ideia da sua existência. Um detalhe, esse vizinho criava vários passarinhos, e esse era o principal motivo para ele odiar gatos. Eu decidi que gato era um bom nome para ele, pois acreditava que ele não iria querer algo mais chique. Somente gato já estava bom demais. Mas o meu filho insistiu que era Lucy. Então, por mais estranho que fosse, eu deixei Lucy mesmo. Lucy continuou com a sua visita noturna por meses. Sempre que ficava escuro, ele começava a arranhar a porta da varanda e a miar, até que nós abríssemos a porta para ele entrar e ser acariciado. E se nós ficássemos fora de casa até tarde, ele esperaria na varanda até chegarmos, comia a sua comida, aproveitava alguns carinhos e seguia o seu caminho. Alguns meses mais tarde, eu decidi voltar para a faculdade e nós tivemos que nos mudar do sítio para morar com alguns parentes por conta da distância. O meu filho não queria deixar Lucy e me implorou para levarmos ele. Eu tive que ser firme com ele e dizer que não poderíamos levar um gato para a casa dos outros. Mas toda noite, quando Lucy visitava, eu podia sentir que eu fraquejava, pois eu sentia que aquele gato falava na minha mente quando me encarava com uma expressão gentil e serena. Então, em uma noite, Lucy não apareceu. Nós esperamos por ele por um tempo, então fomos para a cama. Ele não veio na outra noite e nem na outra. E no dia seguinte, nós começamos a colocar todas as nossas coisas em um caminhão de mudança alugado. E nós nos mudaríamos no dia seguinte de manhã bem cedo. O meu filho e eu estávamos cozinhando o jantar pela última vez no sítio. O fogão nunca tinha funcionado direito, e eu tinha que acender ele com um fósforo. E nós estávamos falando de como ia ser bom morar em um lugar onde o fogão funcionasse direito. Eu coloquei a pizza no forno, e então sentamos à mesa da cozinha e começamos a jogar baralho esperando a pizza ficar pronta. A mesa, as duas cadeiras, os pratos de papel e os talheres de plásticos eram tudo o que tinha sobrado no sítio. O resto já estava todo no caminhão e nós tínhamos planejado comer, dormir no chão da sala em sacos de dormir e depois ir embora no dia seguinte bem cedo. Um pouco depois que estávamos sentados à mesa, eu ouço um som familiar na porta da varanda sendo arranhado. Lucy! O meu filho e eu pulamos das cadeiras e fomos para a sala para abrir a porta e saudar o nosso amiguinho peludo. Nós ficamos lá fora na varanda brincando com ele. Nós estávamos preocupados com você, o meu filho falou, enquanto Lucy esfregava a sua cabeça no rosto dele. E nós estávamos lá fora, coçando as orelhas dele, quando veio um grande clarão de dentro de casa junto com um estrondo.
O fogão da cozinha havia explodido. Os bombeiros vieram e apagaram um botijão que estava vazando e por isso tinha explodido do nada. E vendo o velho fogão, o bombeiro falou que aquilo era um acidente esperado para acontecer. E nós tínhamos sorte por estarmos vivos, pois a mesa e as cadeiras da cozinha estavam totalmente queimadas. E se nós estivéssemos lá jogando baralho, nós estaríamos com queimaduras graves. Isso se não tivéssemos morrido na hora. E enquanto os bombeiros estavam em casa, o meu filho estava em choque, segurando Lucy e coçando as suas orelhas. Se o gato não tivesse ali, o meu filho estaria marcado para o resto da vida com cicatrizes que pegariam todo o seu corpo, ou coisa pior. Bem, eu me decidi ali mesmo. Nós tínhamos uma velha gaiola para gatos, de quando nós tínhamos a nossa casa e animais. E eu tinha guardado ela, caso a gente precisasse algum dia. Então, estava no caminhão, eu fui até lá e peguei ela. Coloque Lucy aí dentro, nós vamos levar ele conosco, eu falei, enquanto meu filho sorria animado por não ter que deixar o seu amigo para trás. O sino da coleira estava tocando, enquanto meu filho colocava Lucy na gaiola e trancava a portinha. O que tinha sobrado na cozinha do sítio estava em ruínas, e o resto já estava no caminhão. Então, decidimos simplesmente ir embora naquela noite. A gaiola estava no banco entre o meu filho e eu, e enquanto eu ligava o caminhão, eu coloquei o dedo dentro da gaiola e comecei a coçar a orelha de Lucy. E eu podia ouvir ele ronronando. Lucy, você está vindo com a gente. Você salvou as nossas vidas, eu falei para ele. Nós nos despedimos dos vizinhos e fomos para a rua e continuamos até chegar a uma placa de pare. Essa placa tinha na entrada da estrada. Então, eu vi algo que fez o meu sangue gelar. No acostamento da estrada tinha um gato preto atropelado. Eu falei para o meu filho ficar no caminhão enquanto eu saía. O gato tinha sido atropelado há pelo menos uns 2 dias, pois o corpo já estava em decomposição. Em volta do pescoço do gato tinha uma coleira rosa-choque com o sino com as letras inconfundíveis do meu filho, que estava escrito Lucy em azul. Sem dúvida alguma, aquele gato morto era o nosso gato. Eu estava em choque. Como o gato podia estar ali morto no lado da estrada, enquanto ele estava com a gente, com a coleira rosa e tudo, dentro do caminhão e dentro da gaiola. Eu voltei para o caminhão, abri a porta, entrei na cabine e olhei a gaiola. Gelei, pois olhando a gaiola, ela estava vazia. Nós realmente acreditamos que Lucy voltou para salvar as nossas vidas e depois seguiu em frente para o paraíso dos animais. 6 meses se passaram e o sítio foi vendido, e eu fui fazer uma visita com o futuro dono do sítio até o local, pois o dinheiro seria dividido entre os meus irmãos e eu. E quando cheguei no sítio, eu notei que a casa do lado, a do Marcelo, estava abandonada. Então, eu perguntei para a Lúcia, uma outra vizinha que tinha por ali. Nós éramos amigas e ela ficou muito feliz em me rever. E ela contou muito assustada que 2 dias depois que fomos embora,
Uma certa noite, o Marcelo atirava em um gato preto que aparecia em cima do muro dele. E quando ele atirava num lugar, o gato aparecia no outro. Ela e uns outros vizinhos escutavam tiros e palavrões, mas depois só se ouviu aqueles gritos que os gatos fazem quando atacam alguma coisa, e também gritos do Marcelo. Daí, todos deduziram que o Marcelo pegou o gato e o matou estrangulado. Mas para a surpresa de todos, no outro dia, o Marcelo foi encontrado em sua casa morto, e ele estava com arranhões tão profundos que parecia ter sido fatiado. A sua casa estava toda destruída, e todas as gaiolas dos passarinhos vazias e também quebradas. Foi uma morte muito macabra, mas depois disso, os gatos puderam viver em paz na vizinhança. E anos mais tarde, quando meu filho já tinha 15 anos, eu relembrei essa nossa história e perguntei a ele o porquê do nome Lucy. E ele disse que Lucy era de Lúcifer, e foi o próprio gato que falou para ele. Boa noite.